E aí, nono A e nono B, hein? Aqui, ó, para quem falou que eu não ia ser professor do nono B, ó, já calma na área. Cara, hoje vamos começar aqui, ó, unidade 2, capítulo 1, Brasil, Primeira República, 1889 até 1930, tudo bem? Qual vai ser? Vamos lá, vamos pelo básico, porque vocês têm a memória muito curta, né? Qual é o primeiro presidente do Brasil? Exatamente, Deodoro da Fonseca, para os que não são íntimos, Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Vai ser em 1889, essa data é muito importante, porque basicamente um ano depois da abolição dos escravos. Isso não é coincidência, depois a gente vai ver com maiores detalhes. Mas, continuando aqui, vamos tentar fazer uma coisa mais enxuta possível, com o mínimo de detalhes, vamos se focar nas partes mais importantes, para não ficar um vídeo muito longo. Então temos Deodoro da Fonseca. Quem é seu vice? Floriano Peixoto. Lembrem, o governo desses dois homens, que vai durar 5 anos aproximadamente, vai ser denominado como República das Espadas. Dom Pedro II vai ser retirado do poder. Eu poderia falar isso em sala de aula durante mais uns 10 minutos, mas a gente não vai falar sobre ele aqui agora no momento, mas fato é, ele é retirado do poder, sai do país e Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, fica no seu cargo. Reparem, Marechal Deodoro da Fonseca, isso aí, ele é um militar. Tá? Então os militares, junto com os grandes senhores de café, né, que eram os senhores de escravos da época, um ano antes, eles vão apoiar os militares com a ajuda até da igreja, e essa galera vai afastar Dom Pedro II e Deodoro da Fonseca vai ficar no cargo. Só que é o seguinte, Deodoro da Fonseca é um militar chumbo grosso, e ele não vai afinar com uma série de questões aos quais aqueles poderosos acharam que iam deitar o cabelo. E o povo também achou que ia ser favorecido, apesar que o povo aqui no Brasil, como sempre, é bem aleijado da política em geral. Então, vamos ver aqui alguns detalhes. Galera, página 26, abro aí. Lá embaixo escrito Governo Provisório, 1889-1891. Com a primeira medida do seu governo, Deodoro anulou a Constituição Imperial de 1824. Então, vamos lá. Deodoro Fonseca faz o que é lógico. Assume o poder e, logicamente, ele vai destituir a antiga Constituição de 1824, que era uma Constituição monarquista. Já que não tem mais monarquia, ele tira a Constituição que valia na monarquia. O decreto oficialmente adoção de um regime republicano federalista para o Brasil. Repare agora. Assim, as províncias passaram a ser consideradas estados e o nome oficial do país foi qual? Já era Brasil, mas qual vai ser o nome oficial? Reparem que interessante. Não é cópia, faça igual, mas não copia direitinho não, tá? Passou a ser Estados Unidos do Brasil, exatamente. Uma referência direta à influência da República Norte-Americana. A partir da instauração da República, entrou em crise a relação do governo com a Igreja Católica. O governo buscou consolidar o Estado laico. A Igreja Católica, ela vai brigar com Dom Pedro, vai ficar até do lado do golpe, vamos dizer assim, mas assim que o Marechal Deodoro da Fonseca assume, ele é um militar e ele é a favor do Estado laico, ele não quer o Estado brasileiro sendo dominado oficialmente por uma religião. Pensa nos dias de hoje. Continuando, instituiu um regime de identidade ao casamento civil. Já anteriormente, a única documentação vigente era a certidão de batismo. A medida também garantiu a liberdade de culto a todas as religiões. Então vamos lá. Ele vai instituir ferramentas cíveis para a população não precisar da igreja para tudo. Isso é uma coisa também muito interessante de se colocar. Página 27 temos: Constituto deu argumento como base de apoio, Deodoro promoveu uma grande naturalização. Reparem, o Brasil monarquista tinha muitos
não era de nascimento brasileiro, tá? Então, para aumentar a sua base de apoio, o Deodoro ele vai pegar todo mundo que tinha no Brasil, todos os habitantes do Brasil, e vai colocar oficialmente todos eles para ser brasileiros agora. Não tem mais gringo que mora no Brasil. Todo mundo que está no Brasil é brasileiro. Claro que precisava fazer um requerimento bem simples. Então, basicamente, quem não queria ser brasileiro tinha que pedir para não ser. Era meio que automático o esquema. Claro, agora é importante. Na página 27, vou mostrar aqui no vídeo, a bandeira brasileira ficou sendo essa aqui, ó. Bonitinha, né? Bonitinha. Lembra alguma bandeira de algum país que vocês conhecem? Não, né? Bandeira vermelha, azul e branco? Não lembra assim, vocês sabem disso. Então vamos lá. No campo econômico, nós temos o encilhamento, uma política de encilhamento. Essa política de encilhamento é uma parte importante da economia da República dos Estados, por quê? Foi quando os militares tiveram uma boa ideia para eles, que evidentemente não deu certo, porque a burguesia brasileira, digamos que a burguesia brasileira não é muito colaborativa, tá? Qual era a política de encilhamento? Incentivar grandes e voluptuosos empréstimos para a burguesia, que era a galera que poderia investir em industrialização, né, incentivar essa industrialização pesada. E sabe o que esse pessoal fez? Gastou dinheiro com viagem, casa, luxos, e eu acho que isso caracteriza roubo, mas isso aí é outra coisa, outra questão. Então esse pessoal, nessa política de encilhamento, encilhar é aquele negócio que coloca no rosto do cavalo, assim, para ele só vir para frente, sabe? Era para quê? Para aumentar a industrialização nacional, aumentar o parque industrial nacional, que era pouquíssimo, muito fraco já na época. Foi grande na década de 40 e 50, teve algum volume, vamos dizer assim, só que em vez de ele aumentar nesses últimos 50 anos, ele diminuiu. Ele proporcionalmente ficou menor do que era 50 anos antes. Então agora o governo militar ele queria incentivar uma maior industrialização e falhou. O Estado apenas se endividou, tomou calote pra caramba e quebra a economia em cerca de um ano. A economia é esfacelada, pior do que estava, ficou. Então, continuando. Em fevereiro de 1891, Deodoro Fonseca promulgou a Constituição de 1891, inspirado no modelo norte-americano. Então, temos aí o nome do país, a bandeira e a Constituição inspirada nos Estados Unidos, tá? Ela dividiu o país em 20 estados e o Distrito Federal. Onde era o Distrito Federal? Rio de Janeiro, exatamente. Assim, o Brasil foi declarado uma república representativa federalista e presidencialista. O poder moderador foi extinto, vigorando apenas o poder executivo, legislativo e judiciário, que permanece até hoje, isso pelo menos não mudou. No âmbito eleitoral, mudou várias coisas, tá? Definiu regime presidencial de 4 anos sem direito à reeleição e no ano eleitoral seguinte estabeleceu o voto aberto. Isso é um detalhe importante. O voto aberto é muito importante para a gente entender essa primeira república, tá? Temos aqui, sem sigilo, o eleitor e o candidato que se votassem. Você não podia. Como se vota hoje, alunos? Como se vota? Você chega lá na urna, né, fechadinha, coloca lá o seu número e você não pode divulgar seu voto. Ninguém pode te obrigar a divulgar seu voto, você fala se você quiser. E ninguém pode saber em quem você votou, por meios eletrônicos ou não. Nessa época, você tinha que anunciar o seu voto. Você chegava lá na urna para votar e você tinha que falar o voto. Todo mundo que estava perto ouvia seu voto. E você não podia anunciar uma coisa e votar em outra. O que era anunciado era o que era votado. Isso vai dar um problema muito grande, que a gente vai definir aqui basicamente como voto de cabresto, tá? No final da página 27, tem lá. Os oligarcas locais, o que é um oligarca? Um oligarca, o que é uma oligarquia? Uma oligarquia a gente vai ver bastante aqui na República Velha, tá? Uma oligarquia é um grupo, uma elite que manda no setor da sociedade, ou manda numa sociedade, ou manda numa... Depende do que você está estudando. Mas uma oligarquia é um grupo
fechado entre eles, que eles organizam-se e mandam nessa sociedade. Tá? Essa oligarquia no Brasil era composta pelos cafeicultores, que eram os antigos proprietários de escravos, basicamente. Então, os grandes agricultores, os grandes fazendeiros, eles faziam essa oligarquia, essa elite, composta por 300 pessoas, 200 pessoas, onde desses 300 tinha uma elite maior ainda, que era composta por 30, 40 membros, que mandavam na política nacional. E essa galera era um pessoal muito de interior do Brasil. Lembra? O Brasil não é um país urbano ainda. A maioria da população brasileira, cerca de, 70, 80% da população, vivia no campo. Então esses oligarcas mandavam na maior parte da população. Eles não mandavam na cidade, mas as cidades tinham muito pouco voto proporcionalmente. O campo era onde vinha a maior quantidade dos votos. Tá? Então temos aqui, os oligarcas locais direcionavam os votos dos seus subordinados e ofereciam transporte até a zona eleitoral sob supervisão. Muitas vezes os eleitores eram ameaçados ou perseguidos. Essa prática é conhecida como voto de cabresto, comparando o eleitor a um animal que devia apenas obedecer ao direcionamento do condutor, geralmente o coronel de sua região ou seu patrão. Tá? Muitas vezes o coronel ele fazia parte dessa patota da oligarquia e ele recebia apoio político em troca daqueles votos. O voto para esse coronel, para esse fazendeiro que mandava uma região, era como se fosse dinheiro. Ele provavelmente se comunicava com a capital, de onde o dinheiro público vinha, e ele falava, eu tenho 10 mil votos aqui para quem você quiser, tenho 5 mil votos para quem você quiser, vai depender do tamanho desse curral eleitoral que a gente está falando. Mas ele negociava os votos que ele poderia. Por quê? Ele tinha garantia que se a pessoa não votasse nele, a pessoa poderia ter um joelho quebrado, assim, num acidente, ou a pessoa perdia um emprego. Enfim, a gente pode discutir vários desses métodos numa aula futura. Então, o voto de cabresto permitiu aos coronéis interferir livremente nas decisões eleitorais do Brasil. Assim formaram-se redutos eleitorais desses políticos denominados currais eleitorais. Até hoje, a gente pode fazer essas analogias na história. Quando a gente fala de curral eleitoral, a gente está falando diretamente disso. Quando a gente está falando de alguma comunidade carente, de alguma comunidade pobre, daqui, sei lá, Baixada Fluminense, lugares mais isolados, onde certos políticos mandam, isso é um curral eleitoral. Esse pessoal consegue garantir mais facilmente os votos dali, porque eles vão restringir quais políticos podem fazer campanha ali. Isso é uma forma de curral eleitoral hoje, 2020. Então é interessante levantar esse tipo de questão, porque a história se repete. Algumas coisas se repetem, algumas só se maqueiam diferente, mas a história é fundamental para isso, para quando você vê uma coisa acontecendo na frente, você conseguir perceber e saber mais ou menos como agir, como não cair nesse truque de novo. Mas continuando aqui, governo constitucional de Deodoro. O que o Deodoro da Fonseca estava fazendo aí? Assim mesmo, toda a oposição das principais oligarquias do país, em fevereiro de 91, Deodoro foi eleito presidente do Brasil, com o Marechal Floriano Peixoto como seu vice. Isso é, ele fez a Constituição e o Deodoro da Fonseca, ele conseguiu se eleger presidente por voto indireto. Voto indireto, vamos salientar esse primeiro voto. Ele vai se eleger o presidente do Brasil e reparem, Floriano Peixoto, general, o Marechal Floriano Peixoto, vai ser seu vice. Então temos o primeiro presidente e o primeiro vice. Vamos ver para onde essa aula vai. Essa etapa do governo Deodoro durou apenas alguns meses, marcado por um crescente descontentamento da população, principalmente das oligarquias, a crise do encilhamento e as denúncias de aproximação de Deodoro com grupos monarquistas tornaram sua gestão cada vez mais impopular, mas em especial seu governo centralizado, sem permitir maior participação dos beneficiários da oligarquia. Isso é, o pecado do Marechal aí, do Deodoro da Fonseca, não foi tirar a monarquia ou maltratar o povo, foi maltratar a oligarquia, aquela galera mais poderosa da burguesia.
o pessoal que tinha grana, ele vai bater de frente com esse pessoal, e essa galera vai falar assim, aí, vamos ter que tirar esse cara daí. Então, quando você tira um presidente, quem entra no lugar? Vamos ver aqui. Floriano Peixoto se posicionou contra o presidente. Alguém viu alguma coisa recente disso? Auxiliando a revolta da Armada, uma rebelião liderada pelo almirante Custódio José de Mello, que ameaçava bombardear o Rio de Janeiro se Deodoro não renunciasse ao cargo. Sem apoio significativo da elite brasileira, Deodoro renuncia do cargo. Então temos aí Deodoro da Fonseca ameaçado por ser bombardeado. A Marinha disse que iria bombardear a capital do Brasil. Mas eu falo, caraca, Brasília é longe. Não, gente, a capital é o Rio de Janeiro, tá? O pessoal para na Baía de Guanabara e fala, vamos bombardear. Deodoro, renuncia. E quem estava do lado dos revoltosos? O vice-presidente. Quando Deodoro renuncia, quem se torna o primeiro presidente vice-presidente? Exato! Floriano Peixoto. Cara, o Brasil é um monte de história velha contada diferente. Um monte. Então temos aí o presidente renunciando e o vice assumindo. Ao longo das aulas do 9º ano, vamos ver que isso é bem comum no Brasil. O vice-presidente ser presidente. Isso não é uma exceção, isso é bem comum. Tá? Governo de Floriano Peixoto. A Constituição de 91 institui aqui a renúncia do presidente ou vice no período mínimo de 2 anos. Deveria ter novas eleições, mas o Floriano Peixoto disse, não vai ter eleição não. Afinal, ele saiu no mês e eu sou o vice e acabou o assunto. Ele já foi contra a Constituição. Que lindo! O cara é vice-presidente e já foi contra a Constituição. Rápido, tá? Isso é normal também. No entanto, Floriano assumiu a presidência alegando que o artigo da Constituição que previa novas eleições apenas quando o presidente havia sido eleito por voto direto, não pelo Congresso. Deu aquela maquiada, passou um pano aqui, passou um pano ali, negociou e virou presidente na marra. Ao assumir o poder, as primeiras medidas de Floriano foram tomar visando captar o apoio das oligarquias, principalmente a paulista e a mineira. Repare essas duas oligarquias. Oligarquia paulista e mineira vai ser o que vai formar depois o que nós vamos chamar de República do Café com Leite, tá? Estamos aqui na República das Espadas. Por que República das Espadas? Isso mesmo, porque os dois primeiros presidentes foram militares e foram militares firmes, bravos. Geralmente militar é assim, né? Então, quando você pede intervenção militar e o militar te tira da rua na pancada, é normal, é isso que o militar faz. Então vamos lá. Oposição ao Marechal de Ferro. Por quem era o Marechal de Ferro? Floriano Peixoto. Floriano Peixoto era mais brabo do que o Deodoro da Fonseca. O pessoal tirou o Deodoro da Fonseca porque ele era brabo. E quando botaram o Floriano Peixoto, ele se tornou mais bravo ainda. Ele bateu de frente com todo mundo. Ele começou querendo agradar ali o café com leite, mas na verdade ele só queria o lado dele também. Então ele começou a desagradar essa galera que queria muito. Então vamos lá. Com pouca tolerância para questionamento sobre seu governo, o presidente militar enfrentou seus opositores com muita violência e repressão, o que lhe garantiu o título de Marechal de Ferro para seus opositores. Isso é, o militar, gente, ele é treinado, é preparado para a guerra. Eu não tive essa época aqui, o Brasil, né, participou de vários conflitos ali na época. Ele não sabe negociar como um civil. Não à toa que quem colocou ele no poder, quando tentava negociar com ele, ele batia de frente. Se não é do jeito do militar, não é do jeito nenhum. Não façam esse tipo de escolha. Então vamos lá. As primeiras demonstrações de insatisfação com o governo Floriano Peixoto vieram do Manifesto dos 13 Generais, de 1892, meses depois que o cara virou presidente. O documento foi escrito por 13 oficiais do Exército que exigiam a realização imediata de novas eleições. O almirante Custódio José de Mello elaborou o levante dos oficiais da Marinha, dando a segunda revolta armada.
O cara, ele fez a primeira revolta da Armada contra o Deodoro da Fonseca. Agora ele está fazendo a segunda revolta da Armada contra o presidente de novo. Então o que acontece? Na segunda revolta da Armada, agora a revolta da Armada vai um pouco mais longe. Se na primeira eles disseram que iriam bombardear, nós vamos bombardear isso aí, e o Deodoro saiu, na segunda eles falaram que iam bombardear, e o Floriano Peixoto falou assim, ó, não vou sair, meu irmão, não vou sair. E o que eles fizeram? Exato, bombardearam. Então, a capital é bombardeada pela Marinha Brasileira. Vamos lá. A estratégia foi usada foi semelhante à primeira revolta armada, que expulsou o Deodoro, bombardeando a Baía de Guanabara. A diferença foi que o bombardeio saiu do campo da ameaça. Floriano agiu contra os rebeldes com o mesmo pulso forte de sempre. Dessa vez acabou fazendo com que eles fugissem pelo litoral sul. Os revoltosos entraram em conflito, eles bombardearam a capital, o Floriano juntou sua galera e atacou esse pessoal. Rolou treta, tiroteio. É isso que eu vou para vocês. A história do Brasil tem muita coisa legal para ser explorada com bons seriados no Brasil. Mas cadê isso? Só está no livro. Cadê essas partes legais da história? Não tem para a gente passar um filme na sala de aula? Não tem, infelizmente. O problema é que quando eles expulsam essa galera para o sul, lá no sul está acontecendo outra treta. O pessoal do sul gosta de uma treta, gosta de um tiroteio também. Então lá já estava acontecendo uma revolta, tá? Estava acontecendo uma revolta, e essa revolta do Rio se junta com a revolta sulista e vai acarretar em uma série de conflitos lá no sul do Brasil também, tá? Tá aqui. Dessa vez acabou fazendo com que eles fugissem pelo sul, em direção ao Paraná e Santa Catarina. Em Santa Catarina, a resistência foi maior, pois os revoltosos da Armada receberam o apoio de outros grupos que estavam fazendo guerra em última análise, o governo de Floriano. O governo de Floriano, lá no sul do Brasil, tá? O Floriano Peixoto apoiava um governador sulista. E o povo dessa região detestava esse governador sulista. E eles vão fazer uma revolta contra esse governador. E o Floriano Peixoto vai aproveitar e vai unir esses dois conflitos para um conflito só. Tá? Eram os federalistas do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a defesa do Marechal não fraquejou e a batalha final se deu na Ilha do Desterro. Quem é do Sul aí vai saber dessa história bastante. Quando as tropas oficiais venceram os rebeldes, desde então essa localização passou a se chamar Florianópolis. Isso é, a cidade de Florianópolis se chama Florianópolis porque foi Floriano Peixoto que garantiu a batalha lá, ganhando a guerra. Tá? Então a cidade tem o nome do presidente. Então a gente vai falar aqui rapidamente sobre... Bom, depois de Floriano Peixoto, só para a gente finalizar, a gente vai oficialmente entrar no período de 1894 até 1930, que é o período da República Oligárquica. Tá? E temos vários, e vamos deixar isso para uma próxima aula. Então vou falar aqui da atividade que vocês vão ter que fazer agora. Vou fazer a atividade da página 31, tá bom? São 3 atividadezinhas simples. Tudo bem, galera? Beijão, abraço e tchau!